Lailson, o José Trindade falou muito bem, eu sempre pontuo as coisas que ele fala, que é tanta coisa interessante, senão ele se perde, né? Sobre uma crítica da corrupção na sociedade capitalista. Diante disso, fazendo uma abordagem mais holística, o que você vai falar sobre a corrupção e a sociedade de classes, meu caro Glailson? Então, Abreu, eu quero, assim, em primeiro lugar, prestar toda a minha solidariedade aí para a indignação do Abreu, né? Eu acho que, diante da realidade que a gente está vivendo hoje, quem não se indigna, quem não está revoltado, já está morto por dentro. Já. Não tem como a gente não se revoltar, não tem como a gente se indignar com essa situação que passa hoje o Brasil e que ameaça o mundo, né? Que é uma ameaça global aí, que é essa ascensão do neofascismo, dessa ultradireita e asquerosa que vem ameaçando a humanidade, né, nesse início aí do século, nessa primeira metade do século XXI. E eu acho assim, mas a gente precisa ter um cuidado, na minha opinião, um certo cuidado. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Nós que somos comprometidos com a transformação da sociedade, de entender assim como é possível, né, a bandeira do combate à corrupção, como o próprio Trindade coloca, historicamente, ela sempre foi usada como uma ferramenta para legitimar discursos conservadores e reacionários. Né? A gente visualiza essa instrumentalização ao longo da história. Na minha opinião, isso não significa que a esquerda e aqueles comprometidos com a transformação da sociedade, com os interesses da classe trabalhadora, eles não devam assumir a luta contra a corrupção como uma luta nossa também. Pelo contrário, eu acho que é muito importante. Mas a gente precisa entender como essa luta ela se dá no marco da sociedade capitalista. Por exemplo, a gente sabe que hoje um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, isso já é denunciado há muitos anos, né, pela auditoria da dívida pública, é de que mais da metade do orçamento federal é canalizado para o pagamento de juros e mora para os bancos e para as financeiras. E isso não é considerado corrupção no Estado de direito burguês. Né? Isso é realizado totalmente dentro da legalidade e das regras do Estado de direito burguês. Né, com a anuência de todos os órgãos de controle, do TCU, do Congresso, da Presidência, do STF, e o caramba. E isso compromete a vida da classe trabalhadora, é imoral, é antiético do nosso ponto de vista, porque sacrifica a população do país para garantir o pagamento de juros e mora para os grandes banqueiros. A gente vê, por exemplo, que hoje a situação do preço dos combustíveis para a classe trabalhadora, que aumenta, que tem um impacto desde o transporte público até o transporte de alimentos, né, e repercute em toda a nossa vida, ele é praticado por uma política legalizada dentro dos marcos do regime, que é a política do PPI, né, a paridade internacional do preço do petróleo. Tudo feito dentro da legalidade, mas que garante, né, teoricamente, tudo com a anuência dos órgãos de controle, mas que massacra a classe trabalhadora, massacra os brasileiros para garantir o interesse dos acionistas privados da Petrobras. Né? Para nós é moralmente condenável, eticamente insustentável, mas não é corrupção no Estado burguês. Eles vão dizer que é a regra do negócio. Então, o grande risco que a gente precisa ter, a grande atenção, na minha opinião, que a gente precisa ter, é entender que a armadilha que é a gente fazer uma discussão política por um viés moralista. Né? O Engels tem uma obra dele, que é do socialismo utópico ao socialismo científico, que essa obra, na verdade, ela é uma coletânea de alguns textos que estão dentro de um livro dele mesmo, de fôlego, que é o Anti-Düren, né?
é uma seleção de textos do Anti-Dürer, que foram publicados como do socialismo utópico ao socialismo científico, aonde ele faz uma crítica aos socialistas utópicos que defendiam o socialismo no marco da moralidade. Ele vai dizer que o senso moral, né, porque desde Saint-Simon, lá, a obra do Saint-Simon, que vai buscar lá no cristianismo, nos princípios cristãos, a base para a sua proposta socialista, Marx vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos, Engels, aliás, né, Engels nessa obra vai dizer o seguinte, nós não podemos partir de uma aversão moral à exploração capitalista para propor um novo modelo de sociedade, porque a moralidade ela não oferece uma base sólida, o repúdio moral ele não oferece uma base sólida para a gente construir um projeto nos marcos do materialismo dialético, como a gente se propõe. Então, aí ele vai fazer uma crítica a partir da mais-valia, da economia e tal, dos agentes, e propor. Eu acho que, eu entendo que o debate sobre a corrupção ele precisa ser feito nesses marcos do materialismo dialético. E o que é que esses marcos impõem para a gente? Ele impõe o fato de que a corrupção ela é um sintoma, mas não a causa do nosso problema. Reduzir a discussão política ao combate à corrupção, como a direita fez, inclusive, para chegar ao poder em 2018, é tentar combater um câncer com um antitérmico. Combater um câncer é como tentar combater um câncer com um antitérmico. Porque a gente precisa buscar ir à raiz do problema. E a raiz do problema é a questão de classe. É a questão de que nós vivemos num Estado burguês, aonde a ordem legal, os organismos de controle, o TCU, que é subordinado ao Congresso, né? O TCU é um órgão subordinado ao Congresso, a CGU, que é um órgão subordinado ao Executivo, né? Quem nomeia o chefe da CGU é o presidente da República. Esses órgãos, eles estão a serviço de uma ordem, que é a ordem da sociedade de classes e a ordem do Estado burguês, que controla. A gente estava na República de Platão, que a gente estava estudando recentemente, ela abre no primeiro capítulo com um diálogo entre Sócrates e Trasímaco, né, que era um sofista e tal. E aí Sócrates ele vai dizer o seguinte, que ele está buscando entender o que é a justiça. Ele está buscando entender o que é a justiça. E na opinião dele, ao final desse primeiro capítulo, ele vai dizer que a justiça é a virtude, é a virtude e tudo que é bom. E a injustiça é o vício e tudo de ruim, tudo de mal na sociedade. E ele é contraposto por Trasímaco, né, que é o sofista, que o sofista vai dizer o seguinte, ele vai dizer, não, a justiça é o que é conveniente, justo é aquilo que é conveniente para quem ainda tem o poder, e injusto é o contrário disso. E aí vai ter esse enfrentamento lá, né. Obviamente, o Platão escrevendo, né, ele vai dar razão a Sócrates, mas Sócrates, para sustentar o seu argumento, ele vai dizer o seguinte, que embora o que o Trasímaco fala seja verdade para a realidade concreta, ele está em busca da justiça no plano das ideias, o que é o do ideal de justiça, da abstração, mas não refuta a realidade, que é a que Trasímaco traz, de que, na prática, o justo acaba sendo o que serve aos interesses de quem ainda tem o poder. E é por isso que a gente vê, por exemplo, a gente tem um exemplo muito, muito, muito óbvio disso. Em 2016, nós tivemos um golpe jurídico parlamentar, que, inclusive, foi questionado enquanto golpe pelo fato de que contou com a anuência do Congresso, passou pelos trâmites do Congresso, foi aprovado pelo STF, o Ministério Público não se manifestou, né? E então, aí as pessoas questionam, não era um golpe, porque tinha anuência. Embora não tenha havido crime, reconhece-se hoje que não houve crime da Dilma. O impeachment da Dilma foi fruto da sua baixa popularidade do governo, né? Hoje se reconhece. E a gente tem um governo atual, que é o governo Bolsonaro, que comete crimes de responsabilidade cotidianamente,
e que está sendo concluído, está se concluindo agora, sem que nenhum dos mecanismos, dos supostos mecanismos de pesos e contrapesos tão falados da República, assegurem o interesse da população brasileira, né? Então, a corrupção entendida como uma subversão da ordem legal, da ordem institucional burguesa, o fim dela não garante o interesse da classe trabalhadora, pois a própria ordem, se as coisas funcionarem como está predito no Estado burguês, como prediz a legislação, ainda assim os interesses que serão assegurados serão os interesses da classe dominante, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu acho que é fundamental a gente denunciar a hipocrisia do governo Bolsonaro no que tange a pauta da corrupção, porque esse é, sim, um governo corrupto, né? E isso tira da mão do bolsonarismo a principal bandeira deles desde as eleições de 2018, quer dizer, o Bolsonaro pode ser tudo, ele pode ser ignorante, homofóbico, machista, defender tortura, ele pode ser tudo, menos corrupto, né? O Bolsonaro me chama de corrupto, porra, o Bolsonaro vai dizer. E o que já era verdade naquele tempo, né? A gente nunca pode esquecer que o Bolsonaro tem mais de 30 anos, né? Quase 30 anos de Congresso antes da presidência, e ele sempre foi um político do baixo clero, envolvido com desvio de combustível nos carros oficiais, rachadinhas e esses esquemas de políticos pé de chinelo, né? E não é diferente hoje. Hoje o que a gente vê é a farra do cartão corporativo, todas as medidas do governo sobre um governo que vomita liberdade de expressão, mas que, na prática, faz 100 anos de segredo das suas contas, né? Não presta conta, um governo que não presta contas, que não está comprometido. A gente vê, por exemplo, hoje, eu trabalho no Ministério da Saúde, a corregedoria do Ministério da Saúde, né, que por um acaso o meu destino, inclusive, está na mão dessa corregedoria, né? Estou correndo o risco de ser demitido. Quem vai julgar o meu caso é a corregedoria do Ministério da Saúde. É uma corregedoria que não, publicamente, a gente não tem notícia de nenhuma investigação aberta sobre as denúncias de superfaturamento na compra de vacinas, que foram denunciadas durante a CPI da Covid. Não se tem notícia. Mas o servidor que denunciou, irmão do deputado, que denunciou a compra, ele foi exonerado das suas funções como chefe do setor de importação do Ministério e foi aberto um PAD contra ele. Ou seja, esse é o perfil do governo. É um governo que pune quem denuncia e encobre quem comete dano ao erário público. Não só isso, mas tem o caso do INPE, né? A gente vê o que é hoje a perseguição dentro dos órgãos como o IBAMA, como o INCRA, como o próprio Ministério da Saúde, dos servidores que querem fazer seu trabalho. Então, precisa ser, sim, denunciada essa hipocrisia e a mentira que é qualquer combate à corrupção dentro do marco desse governo, que é, sim, um dos governos mais corruptos da história. Mas a gente precisa também ter a real medida de que a corrupção, para nós que somos revolucionários, que somos de esquerda, que somos socialistas, ela não é o tema central. Ela não é o grande problema, não é o problema responsável pela situação que nós temos. Ela é o sintoma de uma doença que nós temos uma sociedade baseada no lucro, na objetificação das pessoas, aonde os ganhos financeiros de uma pequena elite está acima do interesse da população, inclusive da garantia das condições mais mínimas de existência para a população. Acho que esse é o recado aí que a gente queria deixar.